culto à igreja com a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias hoje no Evangelho de João, capítulo 15, e nós vamos ler inicialmente apenas um versículo, mas eu pediria aos irmãos que mantivessem as suas Bíblias abertas nesse texto, porque nós vamos ler outros textos, outros versículos deste mesmo capítulo. Amém? Amém. João, capítulo 15, versículo 5, diz o seguinte: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e Pai celestial, nós queremos rogar a Ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha trazer luz de entendimento celestial a esse texto, que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Certamente nós já lemos esse texto muitas vezes, nós já pregamos nesse texto outras tantas vezes, mas a minha oração hoje é que nós sejamos encorajados pelo Espírito de Deus a permanecer no Senhor. Amém? Amém. Capítulo 15 todo, trata da comunhão, da produtividade, da vitória daqueles que estão em Cristo Jesus. E estes dias foram dias em que ouvi muitas coisas, muitas notícias, algumas tristes, desagradáveis, outras um pouco mais alentadoras. Mas quando nós olhamos à nossa volta, há uma tendência de oscilação. A palavra é essa: oscilar, não se firmar em nada. As pessoas, elas mudam de opinião, elas mudam de pensamento em relação às coisas de Deus com muita facilidade. As pessoas, elas pulam de um galho espiritual para o outro com muita facilidade, e isso tem trazido de certa maneira uma série de frustrações àqueles que buscam respostas de Deus. Vivemos em um mundo também de muitas dependências. Muitas pessoas são, por exemplo, dependentes de tantas coisas, até de vícios. E aquilo que a gente enxerga nesse texto é a profunda dependência que nós precisamos ter do Cristo. O cristão precisa ser um dependente irremediável de Jesus. Só assim nós poderemos tanto viver nos dias de hoje, como atravessar aquilo tudo que nós temos visto nos dias de hoje. A videira é uma das árvores símbolo de Israel. E a videira celestial é Jesus, o Cristo de Deus. E eu queria chamá-los a atenção, pedindo que o Senhor ele estivesse ministrando aos seus corações à medida que caminhamos. Alguns aqui são novos na fé, outros já têm uma jornada pela frente, uma jornada percorrida no caminho do Senhor. Mas sejamos velhos ou jovens na fé, precisamos atentar para aquilo que Jesus ministra nesse texto
aos nossos corações. O ramo não pode produzir nada se ele não estiver profundamente ligado à videira verdadeira, que é o Cristo. Os ramos fora da videira morrem porque não recebem a seiva que os nutre. E a palavra-chave desse contexto é a palavra permanecer. Várias variações, inúmeras variações dessa palavra, nós encontramos 12 vezes a referência a permanecer. E eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração no dia de hoje. Nós pregamos sobre isso na quarta-feira passada, falando no Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu tive o privilégio de conhecer irmãos e irmãs que já partiram para a eternidade, mas que me ensinaram lições preciosas acerca desse permanecer. Eu lembro dos irmãos Celestino e Celina, sentavam sempre no primeiro banco aqui da igreja. Irmãos que, apesar de terem enfrentado muitas dificuldades, muitos problemas, muitas situações difíceis, permaneceram até o fim, perseveraram até o fim. Eu lembro com muita alegria no coração, de forma saudosa, do nosso irmão querido Anísio, presbítero Anísio, homem de Deus, cheio da graça, que permaneceu firme no Senhor até o fim. Irmã Nielze, outra coluna de Deus no meio da igreja, que também permaneceu firme, a despeito de todas as dificuldades e todas as enfermidades e dores pelas quais ela passou. Então, há uma necessidade vital de nós compreendermos os princípios descritos na palavra de Deus, e nós precisamos ser norteados por esses princípios. A palavra de Deus para nós precisa ser regra de fé e prática. Nós temos deixado os princípios da palavra e temos nos pendido para um lado, pendido para o outro. Há tantas coisas, há tantas modernidades no meio da igreja nos dias de hoje, que as pessoas não têm tempo de ler a palavra de Deus. As pessoas não têm tempo de meditar nessa palavra, de investir tempo debruçadas nessa palavra, que ela é geradora de vida. Nunca se viu tantos crentes fracos, tantos crentes oscilantes, tantos crentes que não têm nenhuma estrutura para atravessar adversidades. Nós estamos vivendo dias de dificuldades, dias de adversidades, dias em que há uma insegurança muito grande à nossa volta, mas nós precisamos desesperadamente permanecer no Senhor por todos os dias da nossa vida. Os mestres dos nossos dias têm aproveitado essa fraqueza, essas dificuldades, para difundir doutrinas descompromissadas com a verdade de Deus, que é o Cristo. Nada acontece fora do Cristo. Nada substitui a obediência e a intimidade com Deus através do Cristo. Como nós lemos no versículo 5 desse mesmo capítulo, ele diz no final do versículo: sem mim nada podeis fazer. Então, que sejamos irremediavelmente dependentes do nosso Senhor. Aqueles que pulam etapas do crescimento espiritual, no sentido de receber as bênçãos pela determinação das mesmas, ou mesmo outros métodos, se frustram, porque as respostas não vêm como eles querem. Nós precisamos sim buscar a palavra, buscar o Espírito e a palavra. Palavra e poder. Não dá para você dissociar a palavra do poder de Deus. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então não há como você subsistir sem que haja essa presença gloriosa na sua vida da palavra e do poder
do Espírito Santo. O texto, ele nos revela 4 evidências dessa permanência em Cristo. Eu queria que você, mais uma vez, deixasse a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler inicialmente dos versículos 2 a 5 e depois a gente vai pular para o versículo 16. Primeira evidência: quando permanecemos em Cristo, produzimos frutos. O texto diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Glória a Deus. Então aqui está um segredo de vitória, aqui está um segredo de respostas de Deus nas nossas vidas, esse permanecer em Cristo. Permaneçamos, pois, no Senhor. Permanecer na videira produz frutos. E é muito interessante porque, olhando daqui, eu vejo homens e mulheres de Deus que têm atravessado grandes desertos, têm passado por grandes estreitos espirituais, mas que são extremamente frutíferos na presença de Deus. Homens que mulheres também, que apesar das suas dificuldades, apesar da solidão, apesar das dificuldades financeiras, produzem frutos para que o nome do Senhor seja glorificado. Pessoas que têm sempre uma palavra de encorajamento nos lábios, sempre uma palavra de estímulo àqueles que estão à sua volta. Então, se a gente só for produzir para Deus quando todas as coisas estiverem absolutamente em ordem e alinhadas, nós não frutificaremos nunca, porque a terra é uma grande arena de santificação. Nós passamos todos os dias, atravessamos uma trilha perigosa, e através dessa trilha nós somos ensinados em Deus a permanecer e a depender dEle e somente dEle. Guardamos os mandamentos porque permanecemos no amor de Deus. Sentimos uma verdadeira compulsão por levar as pessoas a Cristo, crescendo em santidade e obediência. Testemunhamos em tempo e fora de tempo, evidenciamos o fruto do Espírito. Somos impulsionados a praticar boas obras e servir para a glória do Senhor. Testemunhamos com a nossa própria vida, demonstramos amor intenso uns pelos outros e responsabilidade com a obra de Deus. Não há necessidade de alguém fiscalizar um crente fiel, porque a presença na videira, a permanência na videira testifica de sua fidelidade, através dessa produtividade, desse fruto que é tão evidente a todos que estão à sua volta. A segunda evidência desse permanecer na videira é que nós sentimos o agricultor nos podando. E eu queria fazer uma pequena pausa aqui e lembrar a igreja que nem todas as dificuldades que nós passamos são resultado de pecado, é disciplina de Deus, porque nós estamos atravessando ou praticando um pecado específico. Muitas vezes nós estamos experimentando alguma dificuldade, sim, mas é o agricultor nos podando para que nós venhamos a dar mais fruto ainda. O versículo 2 diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda,
para que dê mais fruto ainda. E eu não sei se vocês têm essa experiência com o Senhor. Essa semana eu conversei com uma irmã querida e ela me dizia: olha, eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando nesta área específica da minha vida. E eu estou atravessando um momento extremamente difícil, mas eu tenho certeza que a poda que o Senhor está fazendo vai redundar em muitas glórias a Deus. Amém. Que bom que aquela irmã teve essa percepção, que bom que aquela irmã percebeu que havia áreas na sua vida que precisavam ser trabalhadas por Deus. Haviam áreas na sua vida, como há na vida de cada um de nós que aqui está reunido. Áreas que precisam ser trabalhadas e de repente uma pequena poda, um pequeno corte ali das mãos hábeis do agricultor, nós seremos transformados. E é interessante porque nenhum de nós aqui está pronto. Porque crente maduro, o Senhor pode. E nós todos estamos sendo trabalhados por Deus, preparados por Deus, para os dias que nós estamos vivendo. Não são dias fáceis. Ontem eu chorei muito por causa das notícias que têm vindo do campo missionário. Africanas martirizadas, grávidas, pelo crime de seguir a Jesus. Famílias inteiras dizimadas, porque servem ao Cristo. E nós estamos percebendo um mover à nossa volta, no sentido de se levantar uma grande perseguição no meio do povo de Deus, também no Ocidente. E o Ocidente tem que se levantar e cumprir o seu propósito pela liberdade que tem tido de pregar a palavra de Deus, e nós não temos dado conta dessa liberdade, nós não temos nos apercebido da liberdade que temos de fazer a obra de Deus, e temos negligenciado essa liberdade, e nós pagaremos um preço por isso. Que o Senhor ele possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos impelir a dar frutos em tempo e fora de tempo. Então, muitas vezes, passamos por certas perdas no mundo para ganhar no reino de Deus. Experimentamos a paz que excede o entendimento em meio a essa poda, por vezes dolorosa. Provas nem sempre são castigos, como eu falei antes. Muitas vezes, para que as plantações elas produzam mais, é preciso que a poda venha, e muitas vezes essa poda deixa a planta ao ponto de morrer. E nós olhamos assim, ficou feio demais. E eu tenho essa experiência aqui, porque quando eu sirvo de podar as plantas, o pastor Malva fica bravo. E ele diz: olha, você acabou com as minhas plantas. Essa semana eu disse que todas as coisas cooperam para o bem. Então eu tenho uma vontade enorme de acabar com o matagal que tinha lá atrás, no meu quintal. E eu dizia: Senhor, eu queria tanto fazer uma limpeza ali, mas não tinha jeito, porque não ia deixar. Aí o Senhor mandou os cupins. Minha gente, você não tem noção do que foi aquilo não. E eu tinha visto uma carreirinha só de cupim, mas a coisa estava espalhada lá atrás, que foi um negócio será, e eu me espalhei. Quando ele chegou lá atrás, lá atrás estava um descampado. Botei remédio nos cupins e saí podando tudo que eu podia, para a glória de Deus. Todas as coisas elas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Quando eu vi os cupins, eu disse: glória a Deus, chegou a minha hora. Amém? Então muitas vezes essas podas podem causar sofrimento, as plantas ficam feias, sem vício, mas ao final o resultado é maravilhoso. E nós entendemos que a poda, embora dolorosa, seja um instrumento vital para o crescimento da planta, bem como para a sua produtividade. Eu tive uma grata surpresa. Dessa vez eu fiz meio escondido. Eu andei cortando
uns galhos da mangueira dele, porque ele tem um ciúme daquela mangueira, tem mais ciúme da mangueira do que de mim. E aí, de repente, não é época de manga, coisa nenhuma. A safra de manga é sempre no final do ano. E quando eu cheguei ali, aí Davi olhou e disse: vó, uma manga de vovô Malta? Tinha uma manga solitária, madura, exatamente no lugar onde há um tempo atrás foi feita uma poda. Olha que coisa, uma manga temporã, uma manga fora de tempo, que frutificou para a glória de Deus. Aí Davi pegou a manga e chegou lá: vovô, olha a sua manga. E ele ficou todo feliz. Depois ele perdoou pela poda agressiva. Mas enfim, a terceira evidência dessa permanência no Senhor é desfrutarmos de uma plenitude sobrenatural de alegria que vem do próprio Cristo. Versículo 11 diz assim: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha, o exercício de você glorificar, o exercício de você se alegrar no meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio dos estreitos mais estreitos, é surpreendente aquilo que Deus faz. Eu costumo dizer que o Senhor me deu duas coisas que eu amo demais, esses dois presentes de Deus. Um é a fé e o segundo é o bom humor. E olhe que eu tenho feito piada até com as desgraças que têm acontecido no nosso meio, né? E o Senhor, Ele tem me surpreendido no meio dessas situações, assim como fez com o cupim, assim como tem feito com tantas outras coisas, e eu glorifico. Quando eu vejo a coisa difícil, eu digo: já sei que vem bênção. Isso eu aprendi com a irmã Nielze. Irmã Nielze foi uma irmã que teve um câncer agressivo, um câncer nos ossos, e ela dizia: minha irmã, quando eu sou levada para uma sessão de quimioterapia, eu sei que tem bênção de Deus. E ali naquele hospital, normalmente, ela levava a palavra e ela voltava tão radiante das sessões de quimioterapia que parecia que ela tinha feito uma festa. E ela dizia: teve festa nos céus, porque pessoas ali se entregaram ao Cristo. Exercite essa alegria que o Senhor disse. Ele diz: olha, tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Que nós possamos experimentar essa alegria sobrenatural, tirando os olhos das circunstâncias, olhando para aquilo que Deus fará naquela situação específica. Se você está orando, se você está glorificando o Senhor, no meio da situação, a bênção está chegando, a bênção está às portas, em nome de Jesus. E eu tenho percebido que nunca se viu, como eu disse no início, tanto crente triste, tanto crente abatido, é como se faltasse a alegria do primeiro amor. Eu gosto de ver gente apaixonada. Gente apaixonada não para de falar do objeto do seu amor. E os crentes precisam exercitar isso. Nós perdemos a alegria do primeiro amor, nós deixamos de falar do Cristo, nós deixamos de nos alegrar com aquilo que Deus tem feito no nosso meio, com aquilo que Deus tem feito na nossa própria vida. Olha, queridos, o Senhor, Ele tem sido extremamente misericordioso com cada um de nós. Precisamos entender que essa alegria só é possível, essa alegria sobrenatural, ela só é possível mediante essa ligação estreita e vital com a videira verdadeira, que é o Cristo. Se um crente está triste, eu já tenho dito isso aqui algumas vezes, um certo pensador cristão falou isso, é porque tem um vazamento em algum lugar do seu depósito espiritual. E eu creio que esse vazamento se dá exatamente no lugar onde o ramo se desprendeu um pouco da videira, quem sabe é o lugar da oração, que está meio fora do lugar, a leitura e meditação da palavra, o exercício da compaixão, a falta de gratidão, por exemplo, que tem gerado
tanta murmuração no nosso meio. E nós possamos nos regozijar em Deus e nos alegrar no Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Que nós possamos nos encher dessa presença gloriosa e deixar que a murmuração fique de lado, que nós não venhamos a recorrer a essa murmuração no meio das nossas lutas diárias. Essas murmurações têm difamado o nosso Senhor. E eu queria convidá-los a que checassem os seus depósitos espirituais para ver se há algum lugar, algum vazamento que tem acontecido nas suas vidas. Em quarto lugar, a quarta evidência dessa permanência no Senhor é quando permanecemos em Cristo, temos as nossas orações respondidas. Versículos 7 e 16 dizem o seguinte: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Como é isso? Quando nós nos aproximamos intimamente de alguém, sobretudo as relações conjugais, nós aprendemos a adivinhar pensamentos. E às vezes isso acontece também em grandes amigos, amigos íntimos que estão ali sempre presentes nas nossas vidas. E eu gosto de lembrar sempre de uma história de uma irmã querida, que ela vinha nos visitar, ela e o marido vinham nos visitar, e de repente ela olhava para ele e disse: ele está com sede. E levantava e ia buscar água para ele. Eu disse: como é? Ela disse: ele está com sede. Aí eu disse: você está com sede? Estou. Ela sabia. Ela disse: não, ele fica com o lábio seco, eu sei que ele está com sede. E ela se levantava e ia buscar água para ele. E são tantas coisas que nós nos comunicamos sem precisar de palavras. Nós sabemos exatamente aquilo que está no coração do outro e nós já nos apressamos em fazer. Então, do mesmo jeito, esse relacionamento estreito com Cristo, por isso eu insisto mais uma vez nessa noite: permaneçam, permaneçam, permaneçam no Cristo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, se grudem nele e digam: Senhor, eu não te largarei, eu quero permanecer em ti, enquanto vida eu tiver sobre essa terra. Então, quando nós vivenciamos um relacionamento estreito assim, nós vamos pedir nas nossas orações aquilo que está no coração do Pai. Aquilo é comunicado a nós, e quanto mais estreita for essa ligação dos ramos com a videira, maior será a quantidade de seiva recebida pelos ramos. Aquele que está ligado à videira recebe seiva, e o que é a seiva? É a palavra que nutre, os dons para a edificação do corpo, as impressões do Espírito no seu coração, o constrangimento quando estamos fazendo algo fora da vontade de Deus, fome e sede pela palavra de Deus, aquela paz no coração e aquela alegria indizível, apesar das circunstâncias. Nós nos alegramos no Senhor, não porque tudo vá bem, não porque as coisas estão todas aprumadas, mas é porque nós temos o nosso Senhor. Eu não sei de onde vocês vieram espiritualmente, mas eu sei de onde eu vim. E só quem veio de um lugar de onde eu vim espiritualmente sabe o tamanho desse Cristo a quem eu sirvo hoje. Eu tenho orado, eu tenho dito: Senhor, o Senhor fecha o fôlego da minha vida hoje, se eu tiver de oscilar, sair daquele lugar que o Senhor colocou, que o Senhor reservou para mim, em nome de Jesus. Porque não há nada que alegre mais o meu coração do que a presença desse Deus vivo. Esse Deus que transforma, esse Deus que restaura, esse Deus que renova, esse Deus que nos enche com a presença dele a cada dia. Nós fomos escolhidos, tirados do mundo de trevas, da videira brava e enxertados na videira verdadeira para fazer a vontade de Deus.
Nós fomos designados para um serviço específico. Qual é esse serviço? Dar frutos e fazer com que esses frutos permaneçam. Sobretudo aqueles frutos que estão aqui no nosso coração. O fruto do Espírito nos seus 9 aspectos. Esse texto nos ensina lições preciosas sobre essa permanência em Cristo. Em primeiro lugar, se sou verdadeiramente escolhido de Deus, permaneço na videira. Se realmente permaneço na videira, recebo a seiva. E se permaneço na videira, já não dependo de mim mesmo ou de quem quer que seja, mas dos nutrientes que recebo da videira celestial, que é Jesus Cristo. O Senhor deseja que estreitemos a nossa união com Ele. Dessa união depende nosso fortalecimento. A seiva é o grande fortificante daquele que está ligado à videira. Segundo lugar, de nada adianta nos dedicarmos a estudar simplesmente a palavra de Deus, sem buscar estreitarmos os laços com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Busquemos a Ele. Em terceiro e último lugar, permaneçamos na videira. Precisamos entender pela fé. Criar uma consciência viva dessa permanência em Cristo, a bem de nossa saúde física, emocional e espiritual. Que o Senhor nos liberte de todo espírito de autonomia e nos ajude a depender dEle mais e mais. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao nosso coração.